Vamos aqui a 13ª parte, né? Capítulo 17, versículo 30 ao 32 de 1 Samuel, de 1 Samuel, né? Então vamos aqui a 13ª parte do vídeo, que diz assim: Teu servo irá. Davi pensou as dificuldades dentro das perspectivas divinas. Aqui estava uma oportunidade para Deus mostrar o seu poder, né? No capítulo 17, versículo 33. Saul não mostrou qualquer evidência, né, de ter reconhecido Davi como o jovem que tocava a harpa diante dele. 1 Samuel 16, 23. Provavelmente havia muitos jovens que serviam ao rei, e Saul pode não ter reconhecido Davi fora do contexto da corte real. Então que de imediato ali Saul não reconheceu Davi, apesar de Davi tocar para ele, apesar de Davi tocar né, para ele tocar harpa, tocar coisa, Saul não reconheceu Davi como um dos seus tocadores, né? Então Davi não foi reconhecido por Saul por ser um dos jovens que tocava lá para ele. Então isso indica que tinha muitos jovens, né, que tocava lá na banda, lá para Saul lá, né? Então não era só Davi, tinha outros jovens também, né? Que Davi não foi reconhecido por Saul aqui, como: ô jovem, como é que tá? Tudo bom? Aí você é o que toca para mim. Então Saul não falou isso, não mostrou que conhecia Davi, né? Então capítulo 17, versículo 34 ao 37. As vitórias passadas de Davi contra o leão e contra o urso deram a ele a fé necessária em Deus para vencer Golias, né? Então as vitórias passadas de Davi contra o leão e o urso deram a ele a fé necessária em Deus para vencer Golias. Para Davi, aquela situação retratava mais uma questão espiritual, a falta de fé dos israelitas, do que uma questão militar, né? Então, para Davi, aquela situação retratava mais uma questão espiritual, né? A falta de fé dos israelitas, do que uma questão militar. Então Davi, ele viu uma oportunidade, porque a gente vive de oportunidade. Isso mesmo. Eu, você, todos nós vivemos de oportunidade, né? E quando a gente perde a oportunidade, né? Então, quando a oportunidade aparecer, a gente não temos que deixar ela passar. A gente tem que agarrar, tem que abraçar a oportunidade, né? Quando ela aparece. É difícil aparecer, quando ela aparece, você ainda joga fora e não vai. Então, quando a oportunidade aparecer, tem que agarrar. Então, Davi aproveitou a oportunidade. E ele usou o que isso? Ele usou a experiência dele. Apesar dele ser um menino, uma criança, um adolescente, um jovem, um moço, ele usou a experiência dele lá no passado. Lá atrás, lá no passado, quando ele derrotou um urso, rasgou o urso-leão no meio, então ele usou a experiência dele. Disse: assim como eu venci o urso e o Golias, assim eu vou vencer esse filisteu. Ele usou a experiência dele, né? Por isso que o cristão tem que ter experiência com Deus. Tem que ter experiência, né? Tem que ter experiência. Na hora que o momento chegar, você tem experiência, né? Então, você quer ir para a batalha, quer quando tem experiência nenhuma. Eu vejo um bocado de gente aí que eu sou obreiro, eu sou o fulano. Não tem experiência nenhuma com Deus, irmão. Nunca teve experiência com Deus. Não sabe nem o que é isso. Então Davi tinha experiência para contar. Ele tinha história para contar. Então tem gente que diz que o cristão não vive de passado. Depende do passado. Se o passado for vitorioso, for glorioso, for de vitória, pode ter certeza que vale a pena sim. Então Davi, ele tinha passado. Ele tinha passado lá atrás. Ele tinha um passado. E o passado dele era o quê? Passado glorioso. Passado glorioso. Então ele tinha um passado glorioso. Para ter um futuro brilhante, né, que nem diz, tem que ter um passado glorioso. Para ter um futuro brilhante, tem que ter um passado glorioso. Então Davi, ele tinha um passado glorioso. E aquele momento era um momento, era um futuro brilhante ali para ele. Então ele viu aquilo ali como uma oportunidade. Opa, eu vou vencer esse cara rapidinho.
Derrota esse cara rapidinho, ele tá na minha mão, essa vitória. Deixa comigo, rei. Deixa comigo, rei Saul, que esse daí já era. Tá na palma da minha mão esse gigante aí. Deus vai voltar. Então Davi sabia que Deus era com ele, que Deus estava com ele. E ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi já sabia que a vitória estava certa, estava mais que certa. Enquanto o povo estava morrendo de medo porque o gigante era grande, Davi estava com a fé lá em cima. Por quê? Porque o passado dele foi um passado glorioso, onde ele venceu um russo e inventou. Se ele não tivesse feito isso, né? O que ele ia falar para o rei lá? Não ia ter nenhuma justificativa, não ia ter nenhuma... O rei ia falar, tu já venceu alguém? Já brigou com alguém? Não, nunca briguei. Aí como é que tu quer assumir uma coisa? Então, para você assumir um cargo, qualquer coisa, você tem que ter experiência, irmão. Uma empresa só contrata um funcionário se ela tiver experiência, segundo grau, faculdade, um monte de curso, um monte de coisa, ser especialista na área. Já viu um pedreiro ir fazer uma obra sem colher, sem prumo, sem coisa? Como é que ele vai fazer a casa, né? Já vi um eletricista aí sem as ferramentas para o trabalho, né? Chega lá, o encarregado vai dizer, o que tu sabe fazer? Faz aí, mostra alguma coisa aí para mim. Aí o cara não sabe nem pegar na colher, né, no alicate, como é que ele é eletricista. Então o encarregado, o engenheiro, ele já sabe se o cara é ou não é profissional, só dele pegar na material, na ferramenta. Então Davi tinha que dar uma boa justificação para Saul, deixar ele ir na batalha, porque não tinha nem idade para ser militar, para assumir para ir numa guerra, numa luta, que ele estava numa guerra. Então ele tinha que mostrar alguma habilidade, então ele mostrou a habilidade dele. E que naquela época, eu vou falar aqui, naquela época lá no Oriente Médio, a pessoa que sabia lidar com essa funda aí, com essa pedra igual Davi, era um soldado militar, sabia disso? O soldado militar era que fazia essas artes aí que Davi fazia. Então Davi, quando ele mostrou as artes dele, que ele sabia manejar, rapaz, tu dá para ser um soldado. Então Saul viu que ele tinha habilidade para exercer a função, porque para mexer com aquela coisa ali era só soldado militar, sabia? E Davi sabia mexer com aquilo aí também. Então ele disse, opa, tu dá para ser um militar. Então Saul viu que nele tinha um porte para ser, apesar dele não ter uma estrutura física, um tamanho, um físico, músculo, mas ele tinha habilidade com aquela arma ali, que dali naquela época era uma arma que era usada pelos exércitos no Oriente Médio. Então eles usavam isso daí como arma. Vamos ver aqui mais adiante. Capítulo 17, versículo 38 ao 39. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, um capacete de bronze e uma couraça, em vez de colocar uma armadura espiritual e a confiança em Deus, e ia ao campo de batalha. Saul tentou colocar sua enorme armadura material em um jovem rapaz. A armadura de Saul era designada para um homem de porte grande. Um homem grande. O tamanho de Saul era grande, né? Saul era o homem mais alto de Israel. Então era para ser para um homem grande. E não posso andar com isso, né? Davi falou. Davi sequer poderia andar vestido com aquele aparato todo, né? Muito menos lutar. Então, a confiança de Saul estava na armadura terrena. Isso mesmo, na armadura da terra, na armadura terrena. Enquanto a sua confiança estiver nas armaduras terrenas, você não vence a batalha. Enquanto a sua confiança estiver nas suas armaduras, na sua confiança, no seu currículo, na sua faculdade. Eu estudei na Faculdade Paulista, eu estudei então, enquanto eu estudei lá na Unicamp, eu estudei então, quando a sua confiança estiver no seu currículo, no seu status, você não ganha batalha nenhuma, você não ganha guerra nenhuma, né? Quando a sua confiança estiver terrena, né? Então a confiança de Saul era terrena, deu as armaduras dele para Davi. Como Davi vestiu, não conseguiu nem andar, porque as armaduras de Saul era grande, né? Então a gente vê aqui no capítulo 17, versículo 40 ao 41, e tomou o seu cajado na mão. Então Davi não quis as armaduras, disse, essa armadura aí não dá para mim não. Aí pegou o cajado na mão dele, tomou o seu cajado na mão,
despreparado para enfrentar Golias como um soldado, como um soldado armado, né? Davi se preparou para enfrentá-lo como um pastor de ovelha, para enfrentar Golias como um pastor de ovelha. 5 seixos de ribeiro, ou seja, 5 pedras lisas. A experiência havia ensinado a Davi a qual importância era o formato e o tamanho e a uniformidade da pedra, né? Para se alcançar o êxito com uma funda. A funda era equipamento típico de um pastor. Era um bolso de couro amarrado aos 2 cordões, colocando uma pedra no fundo. O atirador teria de girá-la sobre a cabeça para dar impulso. Ao soltar um dos cordões e a pedra era arremessada em direção ao alvo. Atiradores de funda eram uma categoria comum de soldados nos exércitos do Antigo Oriente Médio. Juízes 20:16. Está lá em Juízes 20:16. Né? Então a habilidade de Davi com aquela funda era uma habilidade de um soldado do Oriente Médio daquela época. Então era uma arma militar. Davi estava com a arma militar ali, ó. Ele rodava e atirava no seu oponente. Então era uma arma militar. Então a gente vê aqui que era usado pelos soldados do Oriente Médio. Né? Juízes 20:16 está lá. Se você tiver dúvida, pode ir lá no Juízes 20, está lá. Também. Então, no capítulo 17, versículo 42. Era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Davi não tinha os sinais de idade e as cicatrizes pertinentes a um campeão de batalha. Diferentemente de muitos soldados de Israel, Davi sequer tinha barba. Né? Naquela época, o homem era pela sua barba que ele era respeitado. Até uns tempos desses atrás, a pessoa de barba, depois, todo mundo tinha respeito, né? Tinha consideração. Então, Davi nem sequer tinha barba. Então, diz que naquela época eles andavam, era um sinal de que o homem já era homem, né? A pessoa já era um homem, um jovem, já era um homem adulto. Então, a gente vê aqui que as habilidades de Davi com aquela pedra e aquela funda eram uma habilidade de soldado militar, os soldados do Oriente Médio. Né? No capítulo 17, versículo 43 ao 44, a aparência de um menino com o desafiante ofendeu o orgulho de Golias. Né? Posteriormente, Golias viu o cajado de pastor, versículo 40, e ficou enraivecido, porque Davi parecia pronto para enfrentar um cão, em vez de um gigante. E amaldiçoou a Davi. Golias tratou Davi com desprezo. A expressão amaldiçoou é a mesma usada em Gênesis 12:3.